Sejam bem-vindos ao Nextios Talks. Sou Guilherme Barreiro, diretor da Nextios, e estamos começando agora uma nova temporada. Nesse primeiro episódio, trouxemos o Vitor Popper. Ele é fundador e diretor da Allwyn e vai dividir com a gente muita história legal, desde a fundação da empresa até hoje a liderá-la com sucesso, falando de muita inspiração, transpiração, liderança e humanização que tem que acontecer por trás de uma empresa. Vem com a gente! Bem, pessoal, estou muito feliz hoje de estar aqui com um convidado muito especial, que é o Vitor Popper, meu amigo, meu colega de trabalho, e que tem muita história para contar para a gente. O que não vai faltar hoje aqui é história, né, Vitão? E vocês vão ouvir muito Vitão, porque para os íntimos é Vitão, então não vou conseguir me segurar. E, Vitão, obrigado por estar aqui. Estou super feliz mesmo. E antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida. Quem é o Vitão? Quem é a pessoa do Vitão? Obrigado pelo convite. Sempre que me chamam para conversar, eu aceito na hora, porque eu gosto de conversar. Obrigado pelo convite. Estou aqui de peito aberto para te responder. Show de bola. E vai ter papo, gente. Vai ter história para contar. Vitão, antes da gente começar a falar da tua história profissional, eu acho que é legal o pessoal te conhecer. Conhecer quem é o Vitor Popper, a pessoa Vitor Popper, tua história, um pouco de vida. Você conta um pouquinho pra gente? Conto. Cara, eu sou um cara inquieto, sou um cara curioso, sou um cara acelerado, super acelerado. Sou um cara que, como toda criança, queria ser super-herói, né? Depois quis ser bombeiro, acabei virando um publicitário por acidente, né? Acidente mesmo, quebrei a perna, não pude ser bombeiro e virei publicitário. E minha carreira se desenvolveu a partir daí, né? Eu fui vender plano de saúde, seguro de carro, para poder pagar a faculdade de publicidade. Foi quando eu me descobri vendedor. Então eu sou um cara que a vida foi levando, sem muito planejamento, e cheguei aqui. Vitão, eu não queria ser super-herói, não. Mas que história, cara. Que história que você, até chegar nessa experiência de vendedor, eu acho que é legal para o pessoal ouvir também que a vida não é fácil, né? Todo mundo vê hoje, acho que o glamour do empreendedor, né? Tem muito empreendedor hoje, muita startup, e acha que o cara já começou já com a empresa pronta, tudo funcionando, não sabe o que o cara passou antes, né? Então, muito legal de ouvir. E nessa tua história, até você se identificar como vendedor, como é que surgiu na tua cabeça o empreendedorismo? Como é que surgiu a história da Allwyn? Você pode contar pra gente desde o comecinho, cara? Você tem o tempo aí, o dia inteiro pra contar pra gente. O que aconteceu desde o começo da Allwyn até você ter essa ideia e a empresa surgir? Tá, vamos lá. Como eu falei, eu fui fazer publicidade, né? Para pagar a faculdade, eu comecei a vender plano de saúde, né? E seguro de carro, né? Numa época que não tinha celular, então a gente ia fazer panfletagem na rua mesmo. No Rio de Janeiro, Bangu. Ia para Bangu, que era onde roubavam mais carro, né? Eu ia lá vender seguro de carro, né? Onde tem a demanda, né? E fazia isso no sábado, e domingo eu ficava no escritório do lado de um telefone fixo, esperando alguém ligar, né? Era assim que a gente fazia na época. Um dia o telefone tocou e era um amigo meu, né? Falando: não consigo te achar em casa, tô ligando pro teu trabalho, porque eu tenho um convite para te fazer, né? E ele me chamou para ser estagiário numa agência de publicidade que tinha uma área online, né? Isso em 99. Você tinha quantos anos na época? Tinha 20, 21. Desculpa te dizer a idade, você queria esconder, mas agora já não deu mais. 21? Eu tinha 20, moleque 21. De tudo. Eu tinha acabado de ser promovido a auxiliar de escritório, né, na empresa de seguro, né? E eu fui largar para ser um estagiário de publicidade online, né? Chegando na empresa tinha um mato super alto, né? Não tinha internet no Brasil quase. Né? Então, o meu chefe não sabia fazer publicidade online. A gente tinha um mar extremamente aberto para explorar. Né? E assim comecei minha carreira no digital, planejando mídia para o KD. Né? Lembra do KD, que era o Google brasileiro? Né? Então, planejei mídia. Né? Logo depois, eu quis ter uma experiência como veículo. Né? Fui trabalhar em portais, né? Para ter a experiência de atender cliente, né, etc. E depois fui ser varejista,
né? Trabalhei na sonlivre.com para pegar também o lado do varejista, né? Juntando isso tudo, né, eu tive meu primeiro insight, né, junto com o Michel, que era o sócio da All-in, né, de que a gente deveria fazer uma solução, né, voltada para o time de marketing operar, né, porque nas minhas vivências com varejo, todas as vezes que o marketing precisava do braço tecnológico, ele tinha dificuldade, né, então a gente precisava criar uma solução que explorasse as oportunidades, mas que fosse fácil para o marqueteiro usar. Isso, né? Essa dor tinha na empresa que você trabalhava, você tinha essa deficiência lá? Essa dor eu vivi na sonlivre.com, né, a primeira vez, quando eu quis... A gente ia vender o DVD do Homem-Aranha 2, não lembro qual Homem-Aranha que era, né, e eu queria enviar um e-mail para todo mundo que havia comprado o DVD do Homem-Aranha 1, né, e eu não conseguia fazer uma separação da base por quem tinha comprado o DVD do Homem-Aranha 1. Eu tinha que pedir para a TI fazer uma query, demorava 5 dias, né, para isso. Né? Nessa hora eu pensei, pô, se tiver uma situação se tivesse uma situação onde eu pudesse criar eu mesmo uma base, em 1 hora eu mandava uma campanha de e-mail para a base do DVD do Homem-Aranha 1. Isso foi 2004. Né, 2005, 2006, eu fui para a minha primeira tentativa de empreendedorismo, né, com um programa de afiliados. Não deu muito certo. Na verdade, a gente teve grandes clientes, Telefônica, Ogilvy, não deu muito certo. E aí a gente emendou em resolver aquele problema anterior que a gente tinha identificado. Na época a gente não chamava de startup, né, não tinha esses nomes existia, bonitos. Né? O pessoal fala muito de Product Marketing Fit, Problem Solution Fit. Né? Como é que eu vi se tinha um problema a ser resolvido? Né? Eu peguei o telefone e liguei para 3 clientes, né, 3 amigos que eram varejistas e perguntei, você manda e-mail hoje? Né? Mando. Né? Você consegue mandar o DVD do Homem-Aranha 2 para quem comprou o DVD do Homem-Aranha 1? Não. Você acha que se você pudesse mandar ia melhorar o seu resultado? Sim. Fiz isso com 3 clientes e entendi que tinha um problema a ser resolvido. Né? Entendi que tinha um mercado a ser explorado. Hoje chamam dos nomes bonitos, né? Mas na época era meio go horse. Né? E assim a gente resolveu fazer a All-in. Né? Liguei de novo para o primeiro cliente, que era a Saks, que hoje é Sephora, né? Ou Sephora, e falei para ele, quanto você paga? Né? Perguntei para ele, quanto você paga por mês para mandar e-mail? Né? E ele falou, R$10.000. E eu falei, se você tiver uma ferramenta feita pela gente, você paga os 10 mil para a gente? Claro, Vitão. Pô, você é demais e tal, sempre me atendeu bem, eu faço, eu mudo para você. Eu falei, tá bom, tô te mandando a primeira nota. A empresa tinha 1 dia, né? Não tinha CNPJ. Aí ele falou... Empreendedor raiz total, né? Coragem. Ele me perguntou se eu ia mandar o login e senha da plataforma junto, né? E eu falei para ele, só daqui 3 meses, né? Mas eu vou te mandar a nota todo mês nesses primeiros 3 meses. Se não der certo, eu te devolvo o dinheiro. Porque eu não tinha dinheiro, né? A gente não tinha dinheiro. Por isso que a empresa chamou All-in, né? A gente pegou tudo que a gente não tinha e deu o nosso All-in. E ele topou a brincadeira, né? E assim nasceu All-in. E esse foi no primeiro dia. E no segundo dia, o Romero me ligou, né? O Romero, fundador do Buscapé, hoje da Redpoint, né? O Romero me ligou e falou, Vitão, você está abrindo uma empresa? Né? Eu falei, tô. Aí ele, quero ser sócio. Aí eu falei, tá bom. Né? Aí ele perguntou, quanto vale a empresa? Eu não tinha formação executiva, não tinha formação de nada. Né? Aí eu falei, não sei, a empresa não tem nem CNPJ. Aí ele falou, mas quanto vale? Né? Aí eu falei, R$1 milhão. Evaluation, cálculo de valuation. Cálculo de valuation, né? R$1 milhão. E ele falou, eu quero 20%. Né? E na hora eu olhei e falei, nossa, eu virei sócio do Buscapé. Né? Aí eu falei, tá bom, me dá R$200 mil. Estou te mandando a conta,
né, para você depositar os 200 mil reais. E o Romero falou, não, eu vou te dar participação na minha empresa, né? Eu, cliente, quero Buscapé, né? Aí eu falei, tá bom, Buscapé. Aí ele falou, não, né, de uma empresa que eu tô criando. Aí eu falei, quanto tempo tem? Aí ele, 1 dia. Quanto vale a sua empresa? Aí ele falou, 100 milhões de reais. Pessoal, como é fácil calcular. E assim a gente trocou equity de uma empresa que valia 1 milhão e uma empresa que valia 100 milhões. Que loucura. Né? Só pra gente estar perto de gente boa, né? Acho que você tá perto de gente boa te capacita a ser um cara fantástico. Mas nesse processo, foi só troca de dinheiro quando não tem dinheiro ou ele te ajudou de alguma forma também, né? Nessa troca de equity que vocês fizeram, dessas duas empresas que não existiam? Não, ele me ajudou e a ideia era essa, né? Não só o Romero, né? Várias pessoas ao longo da história da All-in, né, ajudaram a All-in. Né? Eu acho que ter tido a oportunidade de começar em 99, né, nesse mercado totalmente inexplorado, aproximou a gente de pessoas muito boas. Né? Então, eu quando era estagiário e planejava a mídia no KD, né, o estagiário do KD depois foi o cara que fundou a Saks, que foi para quem eu pedi dinheiro 1000 anos depois. Né, o estagiário do Shoptime é o cara que virou diretor de marketing da Magazine Luiza. Né, então a gente estava num ambiente onde as pessoas todas prosperaram e isso facilitou a gente. Então não só o Romero, apesar da gente ter visto o Romero nascer, né, a gente trocou esse equity, o Romero levou a gente para o prédio onde era o Buscapé. Legal. Né, e a empresa dele, né, de 100 milhões, foi a empresa que depois fez o negócio do Ponto Frio, né, com a Casas Bahia. Era uma empresa com muita gente boa, né? Tinha o Quiroga, né? Tinha o Chalita, tinha o Drummond, que eram os fundadores da Americanas.com, né? Então a gente sempre esteve próximo de muita gente boa. Que círculo, que ajudou a gente. Que networking, hein? Que networking. Networking, acho que foi uma das coisas mais importantes que aconteceram ao longo da história da All-in, né? Essa capacidade que a gente tinha de conversar com as pessoas, né? E desde do início de 99, acho que a gente não saber nada, né, fazia a gente perguntar tudo e criar as relações com as pessoas, e isso foi fundamental pra gente. Eu acho que pro pessoal também entender, da 99, ainda mais pra quem é mais jovem, tá vendo e ouvindo a gente, não tinha nada de internet, né? A internet era mato puro. A própria Local Web surgiu em 98, então assim, é bem começo de tudo. Você pegou bem o comecinho da internet aqui no Brasil, né? Quando começou a ser mais acessível pro povo, né? Acho que o e-commerce nasceu o quê? Em 95, 96? Deve ter sido isso? Acho quando que nasceu, sim. bem no começo. Isso, acho que 94, por aí, as primeiras transações. A gente não só pegou, né, o legal de 99 é que a gente pegou o início de um ambiente inexplorado, com muito capital, né? Porque tinha Nasdaq, todo mundo queria botar dinheiro nesse negócio de internet. Né? E pegamos em 2000 a bolha, quando estourou tudo e não tinha mais dinheiro nenhum, né? E você tinha que resolver tudo sem gente, né? Tendo que revalidar tudo, né? Porque as pessoas tinham desacreditado depois da bolha. Né? Isso fez as pessoas se unirem, né? As pessoas do mercado, a gente se encontrava, não lembro se era a primeira terça ou primeira quinta de todo mês, né, os profissionais de internet se encontravam para trocar experiências. Eram 60, 70 profissionais de internet no Brasil, né? Então, e gente desse calibre, como eu falei, né? Gente muito boa ali, né? Inclusive, uma delas era o Flávio Jansen, né? Que foi presidente da Local Web, né? Que eu tive a oportunidade de apertar a mão dele, né? Em 2002 ou 2003, né? Só apertei a mão porque alguém me apresentou. Ele estava no Submarino naquela época lá. Ele era o CEO do Submarino, né? E eu olhava ele assim e falava, meu Deus, é o Flávio Jansen, né? Com uma admiração profunda. Imagino. Né? E eu queria ter o autógrafo dele, né? Eu falava, nossa, eu não tô com um caderninho aqui para pedir um autógrafo, né? Do Flávio.
E foi legal que anos depois, né, quando a gente vendeu a All-in para a Local Web, o presidente era o Flávio Jansen, né? Então eu tenho lá em casa a assinatura do contrato de venda da All-in, assinada pelo Flávio Jansen, né? No final eu consegui meu contrato. Conseguiu o autógrafo. Né? Consegui o contrato. E cara, a All-in nasceu nessa época com o Romero, nasceu em que ano, exatamente? Isso foi final de 2006, início de 2007, que a gente começou a empresa, logo depois de não ter tido êxito, né, no projeto de afiliados. Então a gente foi fazer a All-in, né, a gente identificou rapidamente que a gente tinha mercado, né, a gente já sabia qual era o preço que o mercado estava disposto a pagar, a gente sabia quem eram os concorrentes, o que eles faziam, né, isso tudo perguntando. Então tudo tem a ver com networking. Claro. E aquele primeiro cliente que você prometeu que ia entregar em 3 meses o login e a senha, você entregou? Entreguei em 3 meses, eu entreguei o login e a senha. Na verdade o Michel, né, que era o de tecnologia, eu sempre falo que você vai abrir um negócio, né, você tem que ter o cara que vende e tem que ter o cara que faz, né? Esses são os dois que não podem faltar. Exato. Né? Você vai ter financeiro, você vai ter o X, produto, etc. Mas sem o cara de TI e sem o cara para vender o business, né, você não vai conseguir explorar o mercado. E cara, como é que foi nesse processo? A All-in está em quantas pessoas hoje? Funcionários? A All-in hoje tem umas 130 a 150 pessoas. Não, 150 pessoas já. É grande, é grande. É bastante gente. Quando que ela cresceu assim a ponto que você falou, cara, tem bastante gente agora, aqui a gente precisa profissionalizar mesmo a gestão? Demorou quanto tempo para ter bastante gente? Olha, a gente teve uma época em que a gente crescia, né? Era obrigado a reduzir, né? O mercado era muito sensível ainda, né? Então entrava capital e saía capital, entrava capital, saía capital, né? E a gente, sem conhecimento de gestão nenhuma, né? Gosto de falar que a gente, gosto de falar não com orgulho, né? Mas ninguém ali tinha estudado, né? Para ser empreendedor como os empreendedores de hoje, que chegam extremamente preparados. Exato. Né? Então a gente não tinha gestão de caixa, a gente não tinha nada. Né? Eu ia contratar alguém e eu gritava, Cássio, tem dinheiro? Ele entrava no extrato do banco e a gente contratava. Cássio era o seu CFO na época? Cássio era meu CFO, né? O emprego dele anterior era estagiário de contabilidade da Gol, né? E ele virou CFO. Então a gente estava trabalhando, acabava a luz, porque esquecia de pagar a conta, né? Então a gente foi crescendo nesse cenário. Então a gente teve algumas situações de esticar o número de pessoas, mas depois ter que reduzir, às vezes quase quebrar, né? Mas acredito que uns 5 anos atrás a gente já tinha umas 60 pessoas e ficamos assim até 1 ano atrás, né? Quando a gente de fato fez o IPO da Local Web, né? E conseguimos dobrar e queremos triplicar o número de pessoas para construir as coisas que a gente quer construir na unidade. Daqui a pouco a gente vai falar de gente, cara, porque você é um cara que gosta de gente, tem bastante gente que depende aí que depende de vocês, dessa estrutura da All-in. Mas nessa história toda, cara, tem muita história legal, tem muita história que tenho certeza que é inusitada aí nesse processo de criação da All-in. Tem algum perrengue, cara, alguma loucura que aconteceu, além dessas que você já falou, nesse processo de crescimento da All-in, cara, que você pode compartilhar com a gente para o pessoal ouvir e ver? Cara, tem algumas. Né? A gente pode bater depois um papo de 2 horas só de perrengue, né? Eu vou contar de uma, né, que eu acho que tem muito a ver com empreendedorismo, né, com resolução de problemas, né? A gente em 2009, se não me engano, né, a gente teve a crise dos subprimes americanos, etc. Foi uma das fugas de capital, né? A gente perdeu o cliente, né? A gente ainda era muito sensível a alguns clientes. E o Cássio virou para mim e falou, se a gente não arrumar R$5.000 por mês, a gente não dura 1 mês, né? Essa era a gestão de caixa. Gestão de caixa. Né? E na hora eu tinha que resolver esse problema, né? Eu peguei o meu celular e comecei a olhar os contatos,
né? Onde tem oportunidade aqui de dinheiro, né? E apareceu ali o Rodrigo Maia, né? Que era filho do César Maia, que era prefeito do Rio. Rodrigo Maia era da Câmara dos Deputados, né? Ainda não era o presidente da Câmara dos Deputados, mas ele era um deputado, né? Eu tinha dado uma palestra para o partido dele, na época acho que era o PFL, depois virou Democratas, uma palestra falando sobre política na internet, né? Como conquistar votos usando a internet, né? Era a época do Obama, Yes We Can, né? Que foi o primeiro presidente que usou a plataforma digital para conseguir votos e tal. E eu tinha o contato do Rodrigo Maia, né? Aí eu falei, pô, Rodrigo Maia, né? Político, partido, esses caras têm dinheiro, né? Eu lembro que eu fui dar palestra, né? Mandaram um avião, etc. Eu falei, caramba, eu não ganhei nada pela palestra, né? Mas eu vi que tinha estrutura ali. E entrei na internet, digitei César Maia, né? Que era o pai dele, começou a aparecer um monte de gente xingando o César Maia, né? Falando mal, etc. Acho que tinha Orkut na época ainda. Nossa né? Senhora. Acho que tinha, não lembro. Mas estavam falando mal, né? E eu fui dando print naquilo e colando num PowerPoint, né? Aí liguei para ele. Eu falei, Rodrigo, estão falando muito mal do seu pai, né? Queria conversar com você. Aí ele falou, vai para Brasília, né? A gente não tinha dinheiro para ir para Brasília. Aí eu falei, quando é que você vem para São Paulo? Ele falou, eu estou em São Paulo, mas estou indo para Congonhas, né? A gente estava ali no prédio do Buscapé, que era na Vila Olímpia, né? Não era longe de Congonhas, né? Eu falei, vou te encontrar lá porque é rapidinho. Aí ele falou, tá bom, mas eu tô chegando, né? Eu tinha um Palio 98 que tinha terceira e quinta marcha, né? Eu não tinha dinheiro para arrumar as outras que quebraram, né? Entrei no carro, né? Fui correndo para Congonhas, né? Ele me ligando, vou embarcar. Aí ele estava naquele salãozinho que tem a escada rolante, né? Para o embarque. Eu falei, não, me espera, né? Larguei o carro, né? Nem parei no estacionamento, larguei o carro ali, falei, também guincho o carro. Ninguém ia conseguir roubar, né? Com terceira e quinta marcha só. Guincho o carro que eu abandono o carro, né? Não tem valor. O carro valia menos que R$5.000, né? E aí eu entrei, ele já na beira da escada rolante, eu abri o laptop, né? Fui subindo a escada com ele, falando, olha, estão falando mal do seu pai, né? Precisa mostrar isso para a assessoria de imprensa, precisa trabalhar isso e tal. Aí ele virou para mim e perguntou, como você sabe isso tudo? Aí eu falei para ele, a gente tem um software, né, que identifica, né, o que as pessoas estão falando do seu pai, né, e consegue classificar se estão falando bem ou se estão falando mal. Um software. Um software. Né? Ele me perguntou quanto custa, né? Aí eu falei R$5.000 por mês, né? E ele respondeu, pode mandar o contrato, né? Entrou, embarcou, né? Eu voltei para o escritório, né? Chamei o Michel, né? O Cadu e o Cássio e falei para eles, olha, conseguiu R$5.000, né? Essa é a notícia boa, né? A notícia ruim é que a gente precisa fazer um software agora, né? Que varra as redes sociais, né? Procurando coisa do César Maia, né? E que tenha a capacidade de dizer se estão falando bem ou se estão falando mal, né? Na época a gente não falava inteligência artificial, machine learning, né? Então a nossa inteligência artificial era a moça que limpava o escritório, né? Ela lia o que os robôs capturavam, ela tinha que apertar o botão verde se falasse bem, né? E o botão vermelho se falasse mal, né? E a gente consolidava isso. E às vezes ela gritava, ô seu Vitor, né? Estão falando aqui, o cara não sei o quê, isso é bom ou é ruim? Né? Aí eu falava, acho que é bom, tia. Né? E ela apertava o verde. E assim a gente criou o primeiro software de monitoramento de rede social, né, no Brasil, que depois a gente teve outros clientes, né? Eu acho que Natura, a gente acabou tendo outros clientes. Escalou. Escalou, na verdade, a gente acabou não escalando, né, justamente porque a gente não tinha tecnologia, a gente ainda dependia de gente para classificar, etc. E o nosso business era e-mail marketing, né? Você não pode ter 40 lugares para chegar, senão você não chega em lugar nenhum. E Vitão, você é um cara que gosta de gente e tem que gostar mesmo, porque a gente precisa de gente nas nossas empresas e por trás da tecnologia tem pessoas, né? Esse seu primeiro software só funcionou porque tinha gente por trás lá, a tia lá da limpeza apertando o botão.
E hoje você saiu da tia da limpeza dos seus sócios para mais de 160 pessoas, 160 pessoas. Gerir um time desse tamanho não é fácil. Qual foi a importância, além da questão da importância técnica de ter as pessoas por trás, mas qual a importância das pessoas nesse processo do all-in, desde o começo até depois desse crescimento exponencial agora também com a fusão, com a Social Miner, depois do IPO da Localweb e tudo mais? Imagino que foi um processo também para você até aprender a lidar com essas 160 pessoas também, né? Gui, eu acho que você gostar de gente é uma característica, é um valor seu, né? Nem todas as pessoas têm o mesmo valor, né? Mas todas que querem ter uma carreira executiva precisam entender a importância das pessoas, né? Porque tecnologia vai envelhecer, você precisa das pessoas para desenvolverem a nova tecnologia, né? Eu, além de gostar das pessoas não me capacitou a entender a importância delas na organização, né? O que me capacitou a entender a importância delas foi o crescimento, né? Porque quando você começa uma startup, é muito fácil você estar com 4, 5, 6 pessoas ali, né? Você consegue estabelecer conversas o tempo todo, né? Que estabelecem relações de confiança, né? E relações de confiança se estabelecem relacionamentos, né? E tudo fica mais fácil, né? Tá todo mundo unido, né? Em torno de um propósito. Quando isso vai crescendo, né? Você começa a se distanciar das pessoas, né? Porque você tem alguém que responde para você, que embaixo tem alguém que responde para ele, que embaixo tem alguém que responde para ele, e você se afasta, né? De grande parte das pessoas da organização, né? E você sente a dor disso, né? Você acaba sentindo a dor de não conhecer o cara lá da ponta, né? E de não poder ter uma relação de confiança com ele, justamente pelo afastamento, né? Ao longo da minha jornada eu entendi que eu tinha que estar perto até do cara da ponta, né? Isso foi um processo, né, para mim. Você não consegue estar 100% disponível para todas as pontas, né? Mas é uma obrigação sua como um diretor executivo, né, ou como empreendedor, né, garantir que essa seja a cultura da empresa, né? Que o que você pensa em fazer com 7 pessoas, as 7 pensem em fazer cada uma com as suas 7, as suas 7 cada uma com as suas 7. Então, acho que o nosso papel é dar o exemplo da nossa preocupação com as pessoas, né? Para que o cara da ponta, né, possa olhar para cima e falar, cara, o Vitão tá lá, ele gosta de gente, então eu tô com ele, mesmo que ele não fale comigo todo dia, né? Ele representa a gente, eu sei disso porque chega em mim, né? Não porque eu falei no Zoom ou no palco, né? Mas porque o chefe dele falou para ele, porque escutou do chefe, que escutou do chefe, que escutou do chefe. Eu não gosto nem da palavra chefe, eu gosto da palavra líder, né? O líder que falou do líder, que falou do líder, né? Chefe é uma coisa meio... né? Meu pai era o chefe de família, né? Chegava de fábrica, né? Do passado, né? Meu pai é o chefe da família, né? Tem que dar o sustento da família, né? Chegava em casa com a malinha dele, terno e gravata, né? Parecia o chefe da máfia chegando em casa, né? Então acho que a gente tem que ser mais líder do que chefe. E cara, você disse um negócio muito importante, porque estar com muitas pessoas, mas quando você estava com todo mundo junto no mesmo lugar, era mais fácil do que depois que cresceu, você não conseguia mais falar com todo mundo, né? E a gente está aí há 2 anos trabalhando remoto. Agora, voltando um pouco mais, a gente está aqui presencial já, mas assim, começou a voltar, mas passamos 2 anos remoto, você no meio de um processo de fusão, ainda no meio de uma pandemia. O que te trouxe de mais desafios aí? O que você teve que fazer para continuar fazendo com que a mensagem chegasse do líder para o líder para o líder, porque não é fácil. Não é fácil você gerir 160 pessoas remotamente e garantir que a mensagem flua, né? Teve que mudar muita coisa nesse processo aí da sua gestão, do seu ritual de gestão na pandemia? Teve que mudar, né? Eu acho essa pandemia uma tragédia, que as pessoas estão tristes, né? Por que as pessoas estão tristes? Né? Porque elas estão afastadas dos amigos, né? E das relações, né? E o que constrói relações? Conversas, né? As pessoas simplesmente não conseguem mais conversar,
né? Você tem Zoom, né? Fica um na câmera, outro na outra câmera, levanta a mão para falar, não levanta a mão para falar. Exato. Né? E isso é uma tragédia de todos os pontos de vista, não só como o lado profissional. Né? A gente tem uma enfermeira, que eu esqueci o nome dela, né? Ela fez um estudo com pacientes terminais de câncer. Né? O cara ia morrer, e ela perguntava, você foi feliz? Né? E ela anotava. Né? E o trabalho de conclusão dela foi de que as pessoas mais felizes do mundo, na hora de morrer, né, diziam que eram felizes porque tinham construído mais relações de amizade. Né? Essas relações só são construídas com conversa. A gente tirou isso das pessoas. Né? O que eu tentei fazer como um líder, né, foi promover que as conversas acontecessem. Né? Tive sucesso? Não tive sucesso. É difícil demais, né, cara? É difícil. Não tive sucesso, né? Continuo tentando? Continuo, né? Isso, não estou dizendo que eu não tive pequenas vitórias, né? Sucesso para mim seriam várias vitórias, né? Mas pequenas vitórias a gente teve, né? São importantes. Eu sempre gosto de falar que a vida é feita de um conjunto de pequenas vitórias. Né, eu conto até a história da minha filha, que uma vez queria dar uma cambalhota, uma estrela e um salto carpado na ginástica olímpica. Ela deu a cambalhota perfeita, né, e ela errou a estrela e o salto carpado. Né, e essa era a meta dela, né, a meta do ano. Né, e eu assisti aquilo e pensei, nossa, coitada, ela vai chegar aqui super frustrada. Né, e para minha surpresa ela chegou: papai, você viu a cambalhota que eu dei? Né? E eu falei, nossa, Vi, filha, que legal. Né? E eu trouxe isso para a empresa até. Né? Eu falo que meus filhos me ensinam, eu não tenho poucos, né? São 5, o 6º está a caminho. Né? Tem mais filho que funcionário quase daqui a pouco. Isso, Jesus. Né? Os meus filhos me ensinam, né, coisas de trabalho. Né? Eu acho que eles não têm as barreiras, né? Eles são sinceros, né? E aí eu trouxe para a nossa vida, né? Aqui no escritório, que é criar meta para ser batida. Né? A gente às vezes cria a meta do ano, um lucro de tanto, né? Não, vamos trabalhar fatiado, vamos criar metas, e algumas metas você cria para que as pessoas batam, para ter esse sentimento de vitória. Pra celebrar, né? Pra celebrar. Então, esse negócio da pandemia me orientou a querer fatiar mais o bolo para ter mais vitórias, porque eu não estava conseguindo fazer as pessoas conversarem. Isso você não tem como controlar. Né? Você incentiva, né? Você promove encontros, mas não tem nada parecido com estar perto, né? As relações de confiança vão acontecer nas conversas de corredor, né? Na área de alimentação, né? Você vai contar a história da sua mãe, do futebol. Você não hoje faz uma reunião com um Zoom, né? Para ficar falando do seu irmão. Né? Você vai falar do seu irmão comigo na hora que a gente estiver almoçando, e a gente não almoça mais. E essas conversas sumiram da vida de todo mundo. Sumiram da vida dos filhos, sumiram da vida de todos. Isso é uma tragédia para mim. E acho que para quem gosta de falar e gosta de estar perto de pessoas, realmente e a gente gosta, isso é muito ruim. Eu achei muito legal que você falou algo que foge um pouco do que a gente ouve hoje em dia, que são só as histórias de sucesso. Tá tudo bem, como o executivo driblou tal situação e atingiu o caminho perfeito, né? E o legal da gente conversar sobre isso é porque humaniza um pouco a situação, para quem está vendo e ouvindo também entender que a vida não é perfeita e que não é tudo glamour. Não é fácil ter times grandes e liderar times grandes, muito menos nessa fase que a gente passou agora. E linkando isso com a vida pessoal, Vitor, você tem 5 filhos. Não sei se pode falar, mas tem o 6º a caminho ainda, né? Então, parabéns por esse novo projeto que você está executando agora com sucesso. Quando que é o Go Live? Quando que nasce? Junho. Em junho é o Go Live do 6º. Em junho, se tudo der certo, em junho. Sensacional. Eu já tive um que nasceu 2 meses antes, né? Então não quero de novo. Bem, deixa vir na hora. Boa sorte e parabéns. E como é que foi
ser executivo, diretor de uma empresa com 160 pessoas, com todos esses desafios e com 5 filhos em casa, tendo que fazer homeschooling? Eu pergunto porque eu falo por mim, com uma única filha, foi muito difícil. E eu achei que a minha vida estava um inferno, que não tinha coisa pior para acontecer, mas é quando eu ouço que você tem 5 filhos, eu falo, não, tem pior. Tem pior. Então como é que foi para sobreviver nesse processo, cara? Gerindo todos os desafios, a fusão e mais 5 filhos em casa. Eu não sobrevivi, na verdade, né? Eu sempre quis ser pai, né? O Vitor, que queria ser herói quando criança, quando teve o primeiro filho, entendeu que era a chance de ser o herói, né? Os filhos permitem isso. Sempre me dediquei muito, né, aos meus filhos. Sempre quis estar presente, sempre quis promover as conversas, né, para que sejam geradas as confianças, para que eles aprendam a falar, né? Sempre quis trabalhar soft skills nas crianças que não haviam sido desenvolvidos em mim pelos meus pais, né? O que eu poderia dar de ferramental para eles, para lá na frente eles usarem, né? Porque a escola não vai dar, né? A escola te treina para ser mediano, né? E o mercado de trabalho, né? A tua vida, você busca excelência em alguma coisa. Então sempre me dediquei muito, né, aos meus filhos, e num cenário onde eles estavam em casa, né? Você sempre foi presente com eles, imagino eu, né? Mesmo antes desse processo todo da pandemia, né? Sempre foi. Sempre fui presente, sempre fui presente. Você não constrói pessoas extraordinárias por formulários e gravações. É isso aí. Né? Você tem que estar do lado. E continuei dedicando meu tempo a eles, né? Só que a gente começou a ter um problema de tempo, né? Porque tempo, ele é um ativo que você não compra, né? Começou a faltar hora na agenda, né? Porque você tinha que ajudar na lição, né? Você tinha que ajudar na resolução dos conflitos, você tinha que estar presente, né? Começou a fazer falta esse tempo, e essa falta começou a ser compensada em horários, né, que não eram saudáveis, né? Então as crianças dormiam 9 horas da noite, né? E eu voltava a trabalhar, né? Trabalhava até 1 da manhã, 2 da manhã, né? Às vezes até 10 da noite do outro dia, né? Direto, né? 20 horas para dar conta, né? E aí você vê que é um ciclo, né? Você está afastado das pessoas, né? Isso te sobrecarrega operacionalmente, né? Porque você está em expansão, né? E você tem um período para adquirir confiança em pessoas novas, né? Para você delegar, né? Então você começa a fazer muita coisa, né? Seus filhos começam a passar atrás das reuniões, né? Pedindo para soltar o seu pai, me libera o papai, né? Porque você começa a ficar sobrecarregado. Isso me levou a uma exaustão, né, mental, física, né, a ponto de eu sair de uma reunião às 9 da noite, minha filha ainda estava acordada, né, eu fui na máquina de lavar, pegar uma roupa, né, e de repente a minha filha estava me chamando, papai, o que você está fazendo dormindo aí? Né, eu tinha dado um shutdown, né, no sistema, e resolvi rever, né, essa parte inteira. E você, durante essa revisão, você entende o quão importante mais ainda são as pessoas, né? As pessoas que tem embaixo, você precisa contar com essas pessoas. Você não vai ser o super-homem que vai trabalhar 20 horas por dia, 30 horas por dia, né? Você precisa confiar nas pessoas que vão fazer isso por você. Vitão, eu fico muito feliz de você ter a coragem de contar tudo isso que você está contando, porque não é fácil, né, abrir para todo mundo. E a ideia de te trazer aqui, até contando para todos, de ser o primeiro episódio do ano com você, primeiro é porque a gente queria mudar um pouco da pegada do Next Talks esse ano, ser menos técnico, mas também tem tecnologia por trás, mas falar mais de pessoas, né, eu acho que é o que tem por trás da tecnologia. E a tua história, ela dá uma humanizada um pouco na imagem da pessoa de sucesso. A pessoa de sucesso tem aquela imagem do Instagram, né, que é o executivo de sucesso, o empreendedor, mas que trabalha das 5 da manhã às 11 da noite, praticamente não tem tempo para a família, acaba delegando a família para
ter uma estrutura que ele possa criar para poder cuidar dos filhos, né? Eu sou super presente da minha família, sou super presente com a minha filha, né? Com uma é mais fácil, mas eu sou super presente com ela. Eu acho que faz toda a diferença. Eu faço questão de deixar claro para todo mundo que vive ao meu redor que o mais importante que eu tenho na vida para mim é ela. E que isso aqui é um trabalho, nada mais. E tem que ser assim, né? Senão a gente também passa por situações que eu acho que é o que você passou. Agora, caminhando até um pouco para o final da nossa conversa aqui, porque senão ela vai ter realmente umas 8 horas, a gente não vai conseguir nem cortar. Mas caminhando para o final aqui, e até para poder dar uma dica para o pessoal que está que está empreendendo agora, que já tem gente embaixo, ou que já é líder, é um executivo e tem bastante gente. O que você poderia dar de dica? Eu não vou te perguntar o que você faria para não acontecer isso, porque eu acho que eu não sei se dá para ter resposta. Mas o que fazer para que a pessoa não tenha que passar por isso? Vou dar algumas dicas, tá? Um pouco do aprendizado, né? Tem um livro chamado The Hard Thing About Hard Things, do Ben Horowitz. É muito bom. Né? Eu li esse livro, eu acabei lendo esse livro anos depois de ter começado a empresa, né? E eu uma vez entrei no avião e encontrei o Bernardinho do vôlei lendo esse livro, né? Eu falei, pô, Bernardinho, esse livro é bom, né? Ele tô adorando, né? Pô, Bernardinho, eu sempre fui fã do Bernardinho como líder, né? Eu demorei muito na vida profissional para tomar decisões que eram difíceis. Acho que quando você gosta de gente, né, você tem mais dificuldade em tomar decisões difíceis. Mas postergar essas decisões tiram o teu sono. Tá? Isso é muito ruim, né, para você focar no seu resultado. Né? Então, não postergar situações difíceis é uma dica. Criar um ambiente propício para que as pessoas criem confiança. Né? Você tem pessoas que podem entregar grandes resultados, mas que se não trazem confiança, elas ao longo prazo vão matar a organização. Né? Pessoas de confiança conseguem atingir um status de alta performance. Por último, eu vou fazer uma brincadeira. Né? Eu faço um exercício em casa, né, diário. Né? Não vou falar diário, né, mas pelo menos 3 vezes por semana. Né? Na hora do jantar, eu sento com as crianças e eu pergunto, né, me conta uma coisa legal que aconteceu hoje, né? Me conta uma coisa não legal. Então minha filha conta, olha, hoje uma coisa não legal foi que uma menina puxou meu cabelo, né? E eu pergunto para ela, como você se sentiu? Ela conta. Aí depois eu pergunto para todos os irmãos, como você se sentiria? Né? Você está trabalhando skill, né, de sentimentos diferentes para a mesma situação. Depois eu pergunto para ela, o que você faria? Né? O que você fez, né, na verdade? E ela conta. Eu pergunto para os irmãos, o que você faria? E não vale repetir a resposta do outro. Então você está trabalhando criatividade, você está trabalhando empatia. Isso você pode levar para o trabalho também. Né? Então imagina que você tem uma equipe de vendas, né, de vendedores, e você possa reunir eles num jantar, ou num almoço, ou numa reunião, né, e perguntar, me conta uma coisa não legal, né, um negócio que você não fechou, né, como você se sentiu, né, o que você fez para tentar fechar, né, e começar a perguntar para os outros, o que você faria para tentar fechar, porque o que ele fez não funcionou, né, e aí você também está trabalhando a criatividade, né, um outro vendedor que está numa situação parecida já vai escolher um outro caminho, né? Então isso vai criar também uma relação de confiança. Exato. Conversas geram confiança, que geram relacionamentos, que na hora que você for morrer é o que vai contar para você saber se você foi feliz ou não. É isso, vulnerabilidade une, né, cara, as pessoas, né? Exatamente. Vitão, história sensacional. Obrigado, espero que quem esteja vendo e tenha ouvido tenha gostado. Acho que é uma lição em várias formas ali de empreendedorismo, liderança e humanização do nosso papel na indústria também. Valeu mesmo, viu? Espero que você tenha gostado também de poder falar e que tenho certeza que você está ajudando muita gente também. Obrigado, viu? Adorei, Gui. Obrigado você. Me chama quando quiser. Se quiser falar de filhos, eu tenho alguns.
né, para poder contar histórias. Estou disponível sempre, adoro conversar. Obrigado. Sabemos disso. Só ia fazer uma última pergunta só. Quanto tempo levou aquele jantar de pergunta e resposta com 5 filhos? Brincadeira, que ela não precisa responder, não. Obrigado, pessoal. Valeu.